beloved common man may marry for love. Why not me? If you were a common man, on what basis could you possibly claim to be king? Sounds like you've studied our wretched constitution. Sounds like you haven't. That's what this is about. Brushing up. Hence the elocution lessons. That's the scoop around town. I'm trying to... Yearning for a larger audience, are we, Bertie? Don't... What's that? I'm sorry. Younger brother trying to push older brother off the throne. Positively medieval. Wallace? Olá, esse trechinho que você acabou de ver é do filme O Discurso do Rei. Mas o nosso programa hoje não é sobre cinema, é sobre a gagueira e outros distúrbios da fala que podem atrapalhar tanto a vida de quem sofre com eles. A nossa convidada para falar sobre o assunto é a fonoaudióloga Cida Stier. Cida, vamos começar então falando já da gagueira. O personagem ali está certinho, é assim mesmo o distúrbio da fala? Ele tentou fazer uma gagueira muito bem e de forma até com distúrbios emocionais associados, ou seja, com um profundo sofrimento que causa também em toda pessoa que tem uma restrição de fala, seja ela gagueira ou qualquer outra que o coloque no impedimento de falar aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa. E a gagueira, ela é genética ou é emocional mesmo? Existe um mito em relação ao fator emocional. Toda gagueira traz uma alteração emocional e no filme foi muito bem colocado isso. Mas ela tem característica genética e hereditária. Tem uma predisposição. E isso, mas assim, não quer dizer necessariamente que uma pessoa que tenha problema de gagueira, o filho vai ter? Não, não tem absolutamente essa relação de que o pai teve, a mãe, mas observa-se que existe sempre uma incidência maior com pessoas da mesma família. Até avós, ou seja, em relatos durante a nossa consulta, a gente percebe que não é uma coisa nova para a pessoa. Alguém, um avô, um tio, também teve algum problema de fala. E é muito comum na população brasileira? Em média, 1% da população sofre, isso na incidência mundial. Mas eu sempre penso que uma incidência é um registro parcial, ou seja, de uma realidade, porque muitas pessoas têm problemas de fala que se caracterizam até como uma disfluência, ou seja, uma alteração de fluência, que não é considerado uma gagueira, mas também traz alguns transtornos e alguns impedimentos de fala. Agora, você falou sobre a questão emocional, eu gostaria até de reforçar a ideia de que toda alteração de fala acaba trazendo esse comprometimento emocional, porque a pessoa que não consegue expor o que ela pensa, ela acaba sendo uma pessoa pela metade. E isso faz com que ela deixe de ter atitude correta diante das pessoas, ela acaba tendo medo de novas situações. E toda pessoa gaga deve ser encorajada a gaguejar com fluência, ou seja, não ficar com o medo da gagueira e mesmo a reação da outra pessoa, que acaba sempre espantando aquele desejo de se comunicar. Porque você falou que não é necessariamente, que não é por um fator emocional, mas quando a pessoa fica nervosa ou está falando ao telefone, piora muito. Até porque entra um componente de incoordenação da própria respiração. A gagueira é caracterizada pelo que nós chamamos de disfluência, uma alteração, interrupção na fluência, na fala, ou seja, no ato motor do falar, fica comprometido. E esse ato motor, ou seja, ele é caracterizado pela repetição de alguma sílaba, ou de palavras, ou bloqueio, como acontece muito no filme, em que ele não consegue falar. E isso gera no interlocutor, ou seja, no ouvinte, uma sensação que tem que fazer alguma coisa por ele. A primeira coisa é dizer, calma. É a pior coisa que se pode dizer para alguém que está ali tentando se soltar, ou seja, falar, porque ele sabe naturalmente muito bem o que ele quer falar, e alguém diz, olha, respire, fique calmo. E aí começa a sensação de que, vou ter que passar por isso de novo, as pessoas precisam dizer que eu tenho que ter calma, enfim. Então, esse componente, ele acaba fazendo com que a pessoa se limite muito na sua vida e na interação com as pessoas, acabando até deixando de lado muitas coisas que gostaria de falar, o que é péssimo. E aí ela é um ser, muitas vezes, pela metade. E completar a frase, diz que não pode péssimo nenhum, né? Também.
dá o tempo, porque isso é uma coisa bem observada, que há pessoas que facilitam, ou seja, são facilitadores do gago, e outros que acabam com a vida dele, ou seja, como ali no filme, o irmão dele era péssimo para ele, porque ele gostava de criticar, dizia o quanto que ele era incapaz de ser rei por conta dessa limitação de fala. E agora imagine, se alguém está tranquilo, relaxado, ouvinte, é muito gostoso falar. Agora, se uma pessoa já olha com pressão, e aí é um problema. E isso tem uma relação também com o início da gagueira. Muitas pessoas têm a predisposição, mas nem por isso vão desenvolver a gagueira se estiverem numa situação favorável de fala desde a infância. É muito comum as pessoas perguntarem: mas o meu filho está com 4 anos, em 4 anos e meio, 5 anos, ele começou a gaguejar de repente. E essa relação que você vai ter com a criança que está ali com, não é uma gagueira, a gente chama até de gagueira fisiológica, que é uma hesitação na fala. Ela está ali escolhendo tantas palavras que ela está aprendendo que ela não sabe. Muitas vezes ela vai para um lado e acaba tendo vontade de falar outra coisa e ocorre essa hesitação. Se os pais entram nesse conceito de pare, respire, ou então reprimindo, fale direito, a criança vai perceber que falar não é tão bom. E ela vai começar a desenvolver uma dificuldade maior. Então, passar por essa fase de maneira bem, se é que a gente pode falar isso, mas de uma maneira bem natural e dizendo, isso vai passar, deixa ele gaguejar. E é até gostoso ver a criança tentando, experimentando as palavras. E qual é o tratamento? O tratamento é fonoaudiológico, dentro de um consultório fonoaudiológico. Nesse filme eu gostei muito porque o terapeuta dele, digamos assim, ele não era um fonoaudiólogo, mas ele tinha uma formação, ele não era, digamos, na certificação, mas ele tinha a alma de fonoaudiólogo, porque ele teve um comprometimento enorme com o problema de fala do rei e sentia que ele podia desenvolver uma coisa que é fundamental, que é a autoconfiança e a crença em si mesmo de que é possível falar, seja gaguejando ou não. E não ficar com o medo da gagueira. Tem aquela cena em que eles vão lá pro discurso mesmo, pro momento do discurso, ali traduz muito do que é um tratamento de fono. É uma relação de confiança. O que acontece? Acontece que o rei olha para ele como quem diz: E meu agora? Deus, e agora? É comigo. E ele fala: você pode, que você consegue, você vai e vai dar tudo certo. Quer dizer, então no momento que a pessoa se vê diante do microfone ou diante de uma situação de vida em que está com ela a missão de agir e de falar, ela precisa saber que ela é capaz. E que a gagueira não é um impedimento. Não tem remédio para isso? Não tem remédio. Não tem, o tratamento é exercício e essa autoconfiança. Tem muitos exercícios que são exercícios motores, ou seja, um deles é a pessoa ouvir a própria voz com atraso, que é uma coisa que acontece muito com repórteres, enfim, em determinadas situações, e que isso causa uma alteração, geralmente para a pessoa que é fluente, mas para a pessoa gaga ajuda muito a ouvir a voz com atraso, como um telefonema, quando está ligando para... Tanto que hoje já existe um aparelho que é Speech Easy, que é exatamente, como é que é? Eu não sei dizer, até quem tiver interesse pode entrar no site da Associação Brasileira de Gagueira, que isso é uma coisa muito nova, mas eu não sei te dizer qual é o fabricante, mas é uma tecnologia novíssima e ainda tem muitos estudos que falam sobre isso, mas a pessoa coloca esse aparelho e ouve constantemente a voz com atraso. E daí para de gaguejar. E não é tão fácil assim. Também ele não pode estar o tempo todo, mas nos congressos vem sendo discutido essa relação do quanto que a pessoa deve ficar ouvindo a voz com atraso, mas é um facilitador. Então, digamos, seria uma terapia o tempo todo ali para que ele fique atento a essa desordem motora e ele consegue coordenar melhor. Agora, você trabalha a gagueira de um método diferente do tradicional que as fonoaudiólogas trabalham. Olha, eu, há alguns anos, a presidente da Associação de Gagueira,
ela me ligou e perguntou se eu gostaria de fazer parte do grupo. E eu achei bem interessante, mas eu falei, eu não sou especialista em gagueira, mas em comunicação como um todo. E eu vejo que eu sempre tive muitos gagos no meu consultório, mas a minha proposta sempre foi incentivá-los a usar a voz profissionalmente, ou seja, a lidar com situações no seu dia a dia que permitissem que ele tivesse que se expor um pouco mais. Então, talvez o diferente seja assim, não protegê-lo tanto e dizer, se vir, você vai ter em alguma situação que falar em público, e aí esses meus clientes participam dos treinamentos e falam em público diante dos outros, e é muito gostoso de ver a reação das pessoas diante de uma pessoa gaga se superando. Está ali, muitas vezes entra num bloqueio, mas se acalma e vai desmistificando a gagueira. E dá resultado. Eu acho que o resultado é muito bom, exatamente porque a gagueira ela tende a diminuir a incidência durante a fala e a pessoa começa a ter um controle. E esse controle é exatamente permitir que a gagueira venha e que ela não bloqueie. Dá pra gente dizer que tem cura a gagueira? Dá para dizer que melhora muito. Agora, dizer que tem cura depende muito do grau de gagueira, do quanto, da severidade, o quanto que essa gagueira tem interferência e o quanto que ela realmente vai deixar de existir. Eu penso que cura não existe, porque em algum momento de nervosismo ela pode ter isso, mas isso não pode ser um medo para ela. Agora, ela melhora muito. Toda gagueira precisa ser tratada porque é um direito que a pessoa gaga tem de ser feliz falando. E tem outros distúrbios da fala também que a gente vai conversar no próximo bloco. É um instante só, não sai daí.